Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje falaremos sobre a Portaria 250, sobre as assistências, muito importante nós vermos esse assunto aqui, bem tranquilo, mas que pode ser cobrado algum detalhezinho na prova. Não acredito aqui que a gente tenha questões muito aprofundadas a respeito disso aqui, mas a gente tem que observar alguns detalhes, perfeito? Se vocês gostam do nosso conteúdo, pessoal, curtam, comentem e compartilhem essas ações, elas são muito importantes para o nosso engajamento nas redes sociais, perfeito? Então vamos começar. Olha só, nós vamos falar sobre as assistências. Nós começamos a falar sobre elas ali no artigo 48. E quais são as assistências que nós temos? Nós temos 6 assistências, é igual inclusive ao rol de assistências para os presos, né? Nós temos para os socioeducandos as mesmas: material, jurídica, educacional, social, a saúde e religiosa. Repetindo, material, jurídica, educacional, social, a saúde e religiosa. E para começarmos, nós falaremos sobre a assistência material. Parece muito também com a assistência material ali disponibilizada para os presos na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Olha só, a assistência, vou falar de forma bem genérica e vou fazer algumas leituras quando necessário. A assistência material, ela abrange 1. Alimentação, 2. Vestuário, seja do próprio indivíduo como também do alojamento, e 3. Alojamento que eu falo cama e banho, e 3. Estrutura adequada. Perfeito? Então vamos observar. Nós temos aí alimentação balanceada e suficiente. É muito importante a gente observar esse balanceada e suficiente, porque em uma prova para o sistema penitenciário, nós tínhamos ali somente alimentação. E somente alimentação está errado, porque é alimentação balanceada e suficiente. 2, conforme falei, vestuário adequado a cada sócio-educando. O mais magrinho recebe o menor, o mais gordinho recebe o maior, perfeito? Basicamente isso. Guarnição de cama e banho. Acesso a produtos e objetos de higiene e asseio pessoal, né? Eu falei para vocês, alimentação, vestuário e produtos de higiene, para não esquecer, e a estrutura. E por último, nós temos aí acolhimento em alojamento em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Então, no geral, nós temos aí vestuário, alimentação e estrutura. Perfeito, show de bola, vestuário e kits de higiene. Então, temos a assistência material. Vamos para a segunda assistência, que é a assistência educacional. Eu coloquei assim de forma genérica, mas ela abrange educacional, abrange cultural, abrange esportiva e abrange o lazer também, perfeito? Então, só repetindo, né, para a gente deixar bem claro, assistência material é a primeira, assistência educacional, cultural, esportiva e relacionada ao lazer, a segunda. Terceira, saúde. Quarta, social. Quinta, religiosa. E sexta, nós temos aí a jurídica, perfeito? Falei em uma ordem diferente da que eu tinha falado no começo, perfeito? Então vamos falar sobre essa assistência educacional. Educar através da escola, educar através da cultura, educar através do lazer, educar através das práticas esportivas. Pense nisso, perfeito? Então nós temos aqui, vamos lá, informação importante. Temos diversas informações sobre essa assistência, mas eu vou focar aqui em algumas que elejo como sendo as principais. Nós temos aí no artigo 50, inciso número 1, nós temos acesso ao ensino fundamental e médio. Ensino fundamental e médio. E a própria portaria, ela fala o seguinte, que esse ensino fundamental e médio, ele é gratuito e obrigatório. Vou colocar assim, gratuitos e obrigatórios. Perfeito? Gratuito e obrigatórios. E se a gente observar no inciso número 2, nós temos também que, além desses níveis de direito, de ensino, perdão, nós temos aqui outros
acesso a outros níveis de ensino, mas óbvio que deve existir o quê? Uma parceria, entre aspas, parceria, aí articulação institucional com algumas instituições que vão fornecer essas modalidades, perfeito? Nós temos três, também muito interessante, o acesso à educação profissional, e aí a depender da localidade ali, tem um mercado de trabalho específico para aquele sócio-educando. Lembre do seguinte, que essa também, a ensino médio, fundamental e profissional são gratuitos e obrigatórios. Show de bola? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não? Então vamos continuar. Vamos continuar. Temos aí em relação à educação, temos possibilidade de práticas esportivas, possibilidade de ter consigo livros, né, bibliotecas ali para que eles possam estudar e desenvolver-se intelectualmente. Perfeito? Show de bola? Então, diversos incisos aí, acesso a atividades que utilizem recursos didáticos e pedagógicos, espaços adequados visando o pleno desenvolvimento das ações educacionais, leitura, pesquisa, oficinas culturais, acesso às fontes de cultura, de esporte, recreação e lazer. Então, nenhuma observação ali pertinente, mera leitura para vocês, dever de casa. Ok? Vamos mais. Então, caberá a gestão, olha só, gestão central da Fundace e aqui, ó, órgão gestor estadual, essa articulação, né, que eu falei anteriormente, né, a articulação da instituição com outros órgãos, com pessoas que realizam essas atividades educacionais, de lazer, culturais. Perfeito? Show de bola? Vamos para a terceira. Nós temos assistência à saúde. Artigo 51, nós temos que a assistência à saúde, ela tem um caráter, o quê? Preventivo e curativo. Preventivo e curativo. Lembrando do seguinte, que aqui na prevenção nós temos aí o aspecto, o caráter também educacional da saúde, né? Para quê? Para que aqueles sócio-educandos, eles tenham consciência do que podem, do que devem fazer e do que não devem fazer, perfeito? Para a preservação da saúde, perfeito? Nós temos aí que essa assistência à saúde, ela vai ter aqui, ó, vai ser disponibilizada com articulação com o Sistema Único de Saúde. A princípio, nós pensamos que essa assistência ela deve ser prestada no âmbito da unidade, mas pode ser que ela não seja aparelhada, que ela não tenha o efetivo de profissionais necessário para quê? Para a prestação, e aí nós poderemos ali movimentar o sócio-educando para uma unidade de saúde para que seja executada essa assistência à saúde completamente. Perfeito? Nós temos o seguinte, ó, que é muito interessante, que fala assim, ó, acompanhamento do desenvolvimento físico, acompanhamento psicológico, orientação sexual e reprodutiva, imunização, saúde bucal, saúde mental, controle de agravos, apoio à vítima de violência, muito interessante, saúde mental, certo? Recebimento de medicamentos e insumos farmacêuticos, acesso a dietas especiais devidamente prescritas, é óbvio, né? Chega a alimentação no estabelecimento e aí serão entregues, só que aí tem um preço que temos um sócio-educando que é diabético, então ele deve receber sim uma dieta especial, desde que tenha uma prescrição médica para tanto. Acompanhamento terapêutico, perfeito? E aí, interessante, que é que se houver necessidade, o que? A própria unidade, ela vai providenciar o que? O cartão do Sistema Único de Saúde daquele sócio-educando, perfeito? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui, mais alguma coisa sobre a saúde. Muito interessante que essas assistências, lá no começo, no artigo, se não me falha a memória, no artigo 50, fala o seguinte, que se tivermos um sócio-educando que está em uma medida de semi-liberdade,
preferencialmente, deixa eu voltar aqui só para nós vermos o número do artigo, para passar aqui tudo certinho para vocês lerem, grifarem e fazerem apontamentos. Nós temos aí o artigo 50 não, artigo 47, parágrafo único. Perfeito? Na medida socioeducativa de semi-liberdade, a assistência será prestada preferencialmente, grife aí, coloque com letras maiúsculas, preferencialmente por meio do encaminhamento à rede socioassistencial, perfeito? Então, temos essa rede aqui para quê? Para que o indivíduo, para que ele socioeducando, ele não retorne à unidade, né? A unidade socioeducativa. Então, que essa assistência, ele esqueça esse passado aqui e que essa assistência ela seja prestada aqui na rede de assistência, perfeito? Então, muito interessante, preferencialmente, perfeito? Preferencialmente, ok? Vamos lá, nós temos aí artigo, vamos lá, assistência à saúde, ok. Deixa eu só verificar aqui se tem mais alguma coisinha. Não tem, fala sobre a gestante, que a gestante vai ter também o pré-natal, o perinatal e o parto também, mas muito tranquilo aí, ok? Assistência social, muito interessante, essa assistência social, ela faz o link entre o socioeducando e a família e também socioeducando e outras instituições aqui quando for necessário. Isso é bem interessante. Ele fala o seguinte, ó, verificando aqui, nós temos o seguinte, ó, a assistência social garantirá o acesso e a inclusão do socioeducando nos programas e serviços da rede socioassistencial, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social. Então tá bem aqui, ó, rede assistencial. Então ele vai ser inserido nessa rede. É importante que a gente tenha essa inserção desse indivíduo que às vezes não tem conhecimento algum, perfeito? Inclusive nessa questão de saúde aqui, ó, de providenciar o cartão do SUS, determinados documentos, nós temos aqui a assistência social também fazendo esse papel, muito interessante, apesar de estar aqui, perfeito? Vamos lá, nós temos o seguinte, e isso tudo, né, da assistência social é para fortalecer a cidadania, né, aquele indivíduo ali ser inserido ali como cidadão, vou colocar assim entre parênteses, porque o cidadão, na verdade, tecnicamente, vamos dizer assim, né, conforme o direito, é aquele indivíduo que participa da vida política do Estado brasileiro e ele é alistado e tem um alistamento eleitoral, perfeito? Mas aqui nós estamos falando de uma forma genérica, né? O indivíduo como parte da sociedade sendo cidadão também. Perfeito? Tranquilo? Só essa forma de pensar aí, ok? Vamos mais. Então, o que o atendimento relacionado à assistência social compreende? Olha só, bem tranquilo. Ó. Acompanhamento sistemático e contínuo dos socioeducandos e de sua família, lembra que eu falei? Durante o cumprimento da medida socioeducativa. 2. Orientação, encaminhamento e acompanhamento dos procedimentos oficiais para a obtenção dos documentos pessoais, ok? 3. Integração e acesso às assistências básica e especializada definidas neste regimento interno. Então, o que acontece? Nós temos aí a possibilidade de aquele indivíduo ser tratado em um determinado estabelecimento médico, unidade hospitalar. E aí quem que vai fazer o link aqui da unidade, onde está o socioeducando, e a unidade hospitalar, assistência social, perfeito? 4. Acesso à previdência social e programas de transferência de renda, caso a família se enquadre no perfil socioeconômico de beneficiário também. Então temos essa necessidade aí, até porque a família, nós temos famílias de baixa renda, né, famílias que têm alguns benefícios ali, né, que podem ser concedidos, e aí há, por parte da assistência social da unidade, essa necessidade aí, esse dever de guiar, vamos dizer assim, aquela família para melhores condições de vida e, consequentemente, né, teremos aqui um link também entre a família e o socioeducando, né, trazendo aí uma comidinha melhor, sabendo que a família está bem, né, enfim. Então, temos aí essa assistência social. Ok, articulação também, essa mesma articulação aqui
essa mesma passagem também está aqui na assistência social. Prosseguindo, assistência religiosa, muito tranquila. Nós sabemos que o Estado brasileiro é um Estado laico, um Estado leigo, um Estado não confessional, onde nós temos aí, nós não temos, para falar a verdade, uma religião oficial, perfeito? Então há em diversas situações há a possibilidade de que as religiões elas prestem serviços ali por meio de voluntários, certo? E isso é muito interessante para amenizar o clima na unidade socioeducativa, perfeito? Olha só, assistência religiosa com liberdade de crença, ok? Estado laico, leigo, enfim, e de participação será possibilitada ao sócio-educando, possibilitada, perfeito? Ali, vamos dizer que está sendo fornecida, e se ele quiser participar, aí é a escolha dele, ok? Através de serviços organizados na unidade ou na comunidade, quando se tratar de semi-liberdade. Muito interessante também esse braço religioso, fora da unidade socioeducativa. Nós temos aí em local apropriado para encontros e celebrações. Parágrafo único, a assistência religiosa será organizada com base em uma determinada portaria específica para assistência religiosa e submetida à avaliação pelo conselho gestor e pela equipe técnica. Muito interessante, né, termos uma portaria ali regulamentando essa questão da assistência religiosa, né? Quantos voluntários poderão entrar, como é que será feito o cadastramento dessas pessoas, quais são os bens que eles poderão levar para a unidade, né? Enfim, temos também questões de segurança e disciplina a serem observadas. Isso é muito interessante, perfeito? Então, uma portaria que vai regulamentar essa questão da assistência religiosa, perfeito? E por último, nós temos a assistência jurídica que ela vai ser prestada aqui, ó, assegurada ao acesso à assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública. Eu coloquei aqui de forma genérica Defensoria Pública do Estado. E temos aqui também por meio de advogado particular. Saibam que a Defensoria Pública ela é utilizada para aqueles que não têm recursos, perfeito? Basicamente, essa informação, inclusive, está prevista lá na Constituição Federal de 1988, perfeito? E aí nós temos que essa assistência jurídica, ela vai ser prestada, por exemplo, quando nós tivermos ali aqueles procedimentos de apuração disciplinar, de apuração de falta disciplinar, conforme o texto da nossa portaria. E também nós temos ali nos processos, existe uma execução de uma medida socioeducativa, certo? Ela está sendo executada e nesse processo de execução dessa medida socioeducativa, nós temos a possibilidade de uma intervenção, por exemplo, do Poder Judiciário ali. Então, é a Defensoria Pública cutucando lá o Poder Judiciário. Ó, Poder Judiciário, está acontecendo isso, isso e isso. O advogado lá ao Judiciário, socorrendo-se ao Judiciário e apontando e o Judiciário tomando determinadas medidas, perfeito? Então, nós temos aí essa possibilidade de assistência jurídica nos processos disciplinares, de apuração de falta disciplinar e também aí do processo de execução, da medida socioeducativa, perfeito? Então, observe o quadro e copia, ok? 6 assistências para vocês aí de forma bem esquematizada aqui, bem top para memorizarmos, ok? Mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem e até a próxima.